Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo reforço de conteúdo do assunto divisibilidade, né? E para fechar essa série, né, vamos falar sobre divisibilidade por 11, né, que acaba sendo a mais complicadinha de todas elas. Perfeito? Olha só, eu vou ler a regra e depois a gente vai explicar passo a passo para que a gente entenda corretamente como é que a gente faz a divisibilidade por 11, ou seja, é um critério que a gente vai saber se um número é ou não é divisível por 11 sem efetuar a divisão por 11. Tá certo? Vamos lá? Olha só. Um número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem ímpar, diminuída da soma dos algarismos de ordem par, gerar um número múltiplo inteiro de 11. Esse múltiplo inteiro, que é a primeira vez que eu uso, ele quer dizer o seguinte: se eu fizer essa diferença e aparecer, por exemplo, um número negativo, olha só, se esse número for menos 11, ele é divisível por 11. Se esse número for menos 22, é divisível por 11. Se for 0, se for 11, se for 22. Então aqui também os negativos, desde que sejam múltiplos de 11, também vão me confirmar essa divisibilidade por 11. Por isso que eu coloquei números inteiros, tá bom? Vamos entender aqui o que é essa coisa de algarismos de ordem par e algarismos de ordem ímpar. E aqui é muito importante não confundirmos algarismo ímpar com algarismo de ordem ímpar, algarismo par com algarismo de ordem par. Tá certo? Vamos ver então. Olha só, gente, o que são ordens? Vamos primeiro lembrar o que são ordens de um número. Vamos pegar, esse aqui está coloridinho, vamos pegar aqui embaixo. Ó. Por exemplo, 32.184. Lembra disso? Ó, o 4 é a primeira ordem, o 8 segunda ordem, o 1 terceira ordem, esse 2, né, seria a minha quarta ordem e o 3 a quinta ordem. E aí eu vou ver nessas ordens quais são os algarismos. Olha só, o 4 está em primeira ordem, o 1 está em terceira ordem e o 3 está na quinta ordem. Essas são as ordens ímpares. Perfeito? Quais são as ordens pares? Olha só, o 8 segunda ordem, o 2 quarta ordem, 8 e 2 são de ordem par. Coincidentemente, eles são pares, tá certo, gente? Mas não é isso que importa. O importa é a localização no número. Perfeito? Vamos lá, voltar no nosso número só. 425.891. Vamos lembrar quais são. Eu já marquei aqui em vermelho, ó, os algarismos de ordem ímpar. Ó, primeira, terceira e quinta ordem. 1, 8 e 2. 1, 8 e 2 são algarismos de ordem ímpar. Percebam que o 2 e o 8 são algarismos pares, mas eles estão ocupando ordens ímpares, e isso é que me importa. Vamos ver aqui, está marcado em verde. Quais são os algarismos de ordem par? São aqueles que ocupam ordens pares, ou seja, a segunda ordem, a quarta ordem, a sexta ordem. Então 9, 5 e 4 são algarismos de ordem par. Quando a gente estuda numeração, a gente vê isso, né? A ordem de um número. Então a gente sabe que esse número é o quê? Essa ordenzinha aqui é a ordem das unidades, ou ordem, ou a primeira ordem. Ordem das dezenas simples, ou a segunda ordem. O 8, ordem das centenas, ou a terceira ordem, tá bom? E assim por diante. Perfeito? Então, gente, vamos lá? Vamos aplicar nossa propriedade? O que diz então? Esse número aqui, eu não vou nem fazer desse número, né? Esse número serviu apenas de exemplo, a gente até poderia ter colocado, mas vamos partir para outros exemplos, tá? Para a gente verificar se é ou não é múltiplo de 11. Vamos pegar esse número aqui, ó, 3.468. Será que esse número é divisível por 11? Vamos ver. Olha, ele não é, sabe por quê? Qual é a soma dos algarismos de ordem ímpar? Vamos ver, ó, primeiro e o terceiro. 8 mais 4, está aqui, 12. Vamos ver qual é a soma dos algarismos de ordem par, o SP? 6, não é isso? A segunda ordem, quarta ordem, 6 mais 3, 9. Vamos ver a diferença? 12 menos 9, a diferença da soma
dos algarismos de ordem ímpar menos soma dos algarismos de ordem par, 12 menos 9, isso dá 3. Para que fosse múltiplo de 11, esse resultado tinha que dar quanto? 0, ou 11, ou 22, ou menos 11, ou menos 22, deu 3. E aí a gente já automaticamente descobre o resto. O que é esse resto, né? Esse 3 é o meu resto. É justamente 3. É o que está sobrando, né? É o que passou, digamos assim, do 0, né? Que seria múltiplo. 3. 3 é o meu resto. Automaticamente eu já acho o resto. Perfeito? Da divisão desse número por 11. Vamos ver um segundo exemplo. 6.072. Vamos separar quais são os algarismos de ordem ímpar. Olha aqui, 2 e o 0. Tá vendo? São dois algarismos pares que ocupam ordens ímpares, 2 e o 0. Vamos lá? Soma dos ímpares, 2 mais 0, isso dá 2. Perfeito? Vamos ver a soma dos algarismos de ordem par. Olha lá, 7 e o 6. Olha lá, 7 mais 6 dá quanto? 13. Vamos fazer a diferença? Sempre nessa ordem. Ímpar menos pares, tá certo? Sempre nessa ordem, tá certo? E aí, cabe deixa eu concluir, depois eu explico isso. Essa diferença, então, daria 2 menos 13, que dá menos 11. Olha só, gente, menos 11 é um múltiplo inteiro de 11, portanto, o número 6.072 é múltiplo de 11, perfeito? Então, o resto que ele vai deixar é o resto zero. O que eu ia determinar é o seguinte. Essa ordem é importante para quê? Quando eu faço a soma dos ímpares, né, dos algarismos de ordem ímpar, menos a soma dos algarismos de ordem par, esse resultado resultante, né, quer dizer, o resultado resultante é complicado, né? O resultado me dará automaticamente o resto. Para que eu saiba apenas se o número é ou não é, tanto faz a ordem. Eu posso fazer soma dos ímpares menos a soma dos pares, ou soma dos pares menos os ímpares, que eu também saberei se é ou não. Mas para calcular o resto, que normalmente é muito importante, eu tenho que obedecer essa ordem. Soma dos ímpares menos a soma dos pares. Perfeito? Então já vimos que esse número é divisível por 11. Vamos ver mais um. 32.184. Tá bom? Vamos ver. Esse número não é. Vamos verificar por é. Quem é a soma dos algarismos de ordem ímpar? Ó, 4 mais 1 mais 3, tá certo? Ó, 4 mais 1 mais 3, isso dá 8. Vamos ver qual é a soma dos algarismos de ordem par, são os que sobraram lá. O 8 e o 2, olha só, eu vou pulando assim, ó, né? O 8 e o 2, olha lá, soma dos pares, 8 mais 2 dá quanto? 10. Vamos ver a diferença? Eu tenho assim, ó, SI menos SP é igual a 8 menos 10, isso dá menos 2. Ih, rapaz. Aí você vai responder, o resto é menos 2? Claro que não. Né? A gente trabalha em restos, né? A gente trabalha em números naturais, esse número é o número inteiro. Então, para isso, olha só, sempre que essa diferença der um número negativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar tantos 11 quantos forem necessários até tornar esse número positivo. Assim, olha o resto. Menos 2, não, menos 2 não pode ser resto. Vou somar 11. Por que eu vou somar 11? Né? Porque a minha divisibilidade é por 11. Tá claro isso? Menos 2 mais 11 dá quanto? 9. Esse é o resto que esse número deixa ao ser dividido por 11. É o resto 9, perfeito? Então, sempre que aqui der negativo, gente, desde que esse é negativo, bom, aí tanto faz. Mas esse negativo aqui, se for menos 11, menos 22, a gente sabe que é múltiplo, né? Se não for, né? No caso, for um número qualquer diferente desse, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar tantos 11 até que esse número se torne positivo. E esse será o resto. Meu resto é 9. Perfeito? Então a gente percebe que essa divisibilidade, né, por 11, ela já é um pouco mais complicadinha, ela já requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Ela é mais complicadinha, ela é um pouco mais trabalhosa, não é isso? Vamos ver mais um número, 79.810. Ele está afirmando aqui que não é. Vamos ver, soma dos algarismos de ordem ímpar. Aqui, ó, 0 mais 8, 8 mais 7, 15. Soma dos pares, 9 mais 1, 10. Olha lá, a diferença, 15, soma dos ímpares, 15 menos 11, a soma. Peraí, tem um errinho aqui, 1 mais 9, 10. 1 mais 9, gente, não é. 1 mais 9 é 11, é onde? 1 mais 9 é 10. Vamos emendar rapidinho aqui, não tem muita dificuldade não. Olha lá, vai ficar então 15 menos 10, isso vai dar 5. E aí pronto, já tenho o meu resto. Meu resto é 5, perfeito? Tá bom? Então esse número não é divisível por 11 e deixa o resto 5. Vamos ver mais um, 916.284. Esse número também não é divisível por 11. E vamos ver por quê? A soma dos algarismos de ordem ímpar. Olha aqui, olha isso aqui, ó. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Perfeito? Soma dos pares, 8 mais 6, 14, mais 9, 23.
A diferença entre eles, soma dos ímpares menos a soma dos pares, 7 menos 23, me dá o resultado menos 16. É claro que menos 16 não pode ser o meu resto. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 11 tantas vezes, até que esse número se torne positivo, até que esse resultado seja positivo. Menos 16 mais 11 deu menos 5, e ainda não deu certo não. Menos 5 mais 11, 6. Ou seja, esse número não é divisível por 6 e deixa o resto 6. Perfeito então, gente? É um pouco mais trabalhoso, né? Mas é gostosinho de fazer e tal. A gente vai com calma, com tranquilidade, a gente chega na nossa resposta. Perfeito? Vamos lá, vamos fazer um exercício aplicativo para aplicar isso aí direto. Qual é o menor número que devemos adicionar a 829.057 para que ele se torne múltiplo de 11? Vamos ver? Soma dos algarismos de ordem ímpar. Olha aqui, ó. 7 mais 0, 7. Mais 2, 9. Soma dos algarismos de ordem par, 5, mais 9, 14, mais 8, 22. Olha a diferença entre eles, 9 menos 22 dá menos 13. Vou somar 11, né, gente? A gente sabe que isso aqui não é resto. Menos 13 mais 11, isso me dá menos 2. Não deu certo ainda, vou continuar somando 11. Menos 2 mais 11 é igual a 9. Eu acabei de descobrir o quê? Que esse número, ao ser dividido por 11, ele deixa o resto 9. Aí eu pergunto a vocês, quanto eu tenho que adicionar esse número para que ele se transforme num múltiplo de 11? Bom, se o resto está dando 9, 9 mais 2 me chega a 11. Então, se o resto é 2, né, caso, olha lá, o resto não é 9, ó. Se o resto é 9, aqui está invertido, basta somarmos 2. Para ficar 2 mais 9, eu tenho 11, então. Perfeito? Então, o menor número que eu devo adicionar a esse número aqui, 829.057, é o 2. E assim eu terei um múltiplo de 11. Bom, gente, é isso aí. É como eu falei, a divisibilidade por 11, né, ficou por último, inclusive pela ordenação, mas também porque ela é totalmente diferente e verdadeiramente ela é a mais chatinha, ela é a mais difícil. A gente tem que ter um pouco mais de calma para que a gente chegue, né, ao nosso resultado correto. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto de visibilidade está em nosso site muito bem explicadinho. Eu garanto a vocês que vale a pena a visita, até porque o nosso site é um site totalmente gratuito. Você terá lá mais de 200 páginas, um site focado no ensino fundamental e completíssimo. A parte de álgebra e a parte de aritmética já estão completíssimos. Então vale a pena a sua visita. Você que é concursante, está se preparando para o vestibular, para um Enem, para um concurso público. Gente, a dica está dada, vale a pena, num site totalmente gratuito. Eu garanto a vocês que a visita de vocês será muito interessante. Gente, gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você estiver inscrito, né, no nosso canal, e para isso você vai clicar nesse link. Esse link vai te levar a uma página, e nessa página, quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado, e a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.